Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do Hangar. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu sou o Pedro e hoje nós vamos falar sobre a carta aos Romanos e um pouco sobre a carta aos Coríntios até o capítulo 6. A carta aos Romanos, ou epístola, é a primeira carta que aparece na nossa Bíblia no Novo Testamento. Porque na nossa ordem, na nossa organização, as cartas, principalmente as de Paulo, elas foram organizadas por tamanho, sendo Romanos a maior delas, por isso que ela está em primeiro lugar. Mas ela foi muito provavelmente a sexta carta a ser escrita das que nós temos conhecimento, das que fazem parte do nosso cânon. As cartas neotestamentárias foram a maneira que os apóstolos encontraram de pastorear, cuidar, fazer a manutenção das primeiras comunidades cristãs que apareceram e que foram surgindo por causa da pregação e do testemunho deles. Por isso, como eram comunidades muito novas, questões fundamentais à fé cristã, questões teológicas profundas, bem como questões culturais e sociais de cada contexto daquelas comunidades estão presentes nessas cartas. Em Romanos não é diferente. Mesmo sendo provavelmente a carta mais densa e teológica do Novo Testamento, ela não é apenas um tratado teológico escrito pelo apóstolo Paulo. Antes de qualquer coisa, Paulo está querendo cuidar da igreja de Cristo em Roma, de seus problemas e seus dilemas. A igreja romana, tanto pelo seu contexto geográfico, quanto seu contexto cultural e econômico, era uma igreja muito plural. Ali, naquela comunidade, existiam muitos judeus convertidos a Jesus Cristo, como também muitos gentios, ou seja, pessoas que não eram da comunidade judaica. E essa pluralidade fez com que naquela igreja existissem muitos conflitos. E para isso, para resolver esses conflitos, administrar melhor essas tensões entre a pluralidade que existia ali, Paulo ele desenvolve uma teologia muito profunda. Aqui na carta de Romanos são abordados temas como a justificação pela fé em Jesus, a salvação pela graça, a eleição. Então são temas muito profundos e muito importantes, centrais para a nossa fé. Em termos teológicos, é impossível resumir Romanos num vídeo de alguns poucos minutos. Mas como a nossa intenção aqui é fornecer para você que está lendo a Bíblia com a gente durante esse ano um panorama, para facilitar a nossa compreensão, nós vamos dividir o livro de Romanos em 5 grandes temas, além, é claro, da introdução e da sua conclusão. Dos versículos 1 a 17 do primeiro capítulo, aqui está presente a introdução da carta. E como Romanos é a primeira carta que aparece na nossa Bíblia no Novo Testamento, vale ressaltar que esse modelo de introdução aqui, ele está presente em praticamente todas as cartas do Novo Testamento. Consiste basicamente em uma apresentação, uma saudação e bênção aos leitores e uma introdução ao tema principal, o tema central da epístola. Então aqui, Paulo inicia sua carta se apresentando, Paulo, servo de Cristo, apóstolo chamado e separado para o Evangelho, então, apresentação. Depois, ele agradece, ele dá graças a Deus pela fé dos romanos, diz que deseja visitá-los em breve, isso seria a saudação e a bênção. E ele brevemente fala que a justiça de Deus foi revelada no Evangelho de Jesus, ou seja, o tema principal da carta está sendo apresentado aqui. Agora nós vamos para o primeiro grande bloco, para a primeira grande divisão, o primeiro grande tema da carta de Romanos, que está presente nos capítulos 1 do verso 18 até o capítulo 3 do verso 15, que é a pecaminosidade universal. Paulo descreve como a idolatria e a imoralidade resultaram na degeneração de toda a raça humana. E é importante ressaltar que uma das maiores dificuldades dessa igreja, como nós falamos na introdução, era o cisma recorrente da pluralidade de pessoas que faziam parte daquela igreja, judeus e gentios. E existiam os judeus que acreditavam, insistiam que os costumes e as ordenanças da lei de Moisés deveriam ser aplicadas para todos. Então,
guardar o dia sagrado, respeitar as festas sagradas, os alimentos, né, a dieta levítica, isso deveria ser observado por todos. Algo que Paulo ressalta aqui é que buscar a salvação por cumprir determinado tipo de lei é inútil, porque a lei por si só não serve para salvar, e sim para revelar, para destacar o pecado. Ninguém é justo por si mesmo em seus atos. Dos capítulos 3, do versículo 21, até o capítulo 5, 21, Paulo vai apresentar o segundo grande tema dessa carta e talvez um dos temas centrais, não só de Romanos, mas de toda a Escritura, que é a justificação pela fé. O termo justificar ou justificação significa imputar justiça, tornar justo. A grande notícia aqui, a grande novidade, é que a justificação, ela vem por meio da fé em Cristo Jesus. Ou seja, nós somos considerados justos, nós somos tornados justos pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, isso serve para todo aquele que crê em Jesus. Não por quem segue a lei A ou por quem se submete à lei B, mas por quem tem fé no sacrifício de Jesus Cristo. A justificação é pela fé, independente do que Paulo vai chamar de obras da lei, que são a obediência à lei e os seus frutos. Paulo usa o exemplo de Abraão, que foi justificado pela fé, foi considerado justo pela fé, antes mesmo da lei existir. Isso é Deus apontando desde o princípio para uma justificação que é pela fé e não pela lei. O apóstolo faz uma comparação entre Adão e Cristo, chamando Jesus de o segundo Adão. Por causa de Adão, o pecado entrou no mundo e todos foram afetados por esse pecado. Lembre-se que Paulo está tentando resolver o problema da cisão entre judeus e gentios. Ele está dizendo aqui que todos são afetados pelo pecado, esteja sob a lei ou não. E Paulo diz que por causa de Jesus a vida entrou e a vida é concedida a todos quanto quiserem ter fé no sacrifício de Jesus. E para os que creram e receberam o sacrifício de Cristo e são agora considerados justos, têm como resultados disso uma vida de paz com Deus, a esperança da glória, a esperança de uma glorificação por vir e o amor de Deus sendo derramado em nossos corações. Se é verdade que haviam ali naquela igreja muitos judeus que tentavam impor sobre os gentios as práticas da lei, também é verdade que muitos gentios se valiam do fato de que não estavam sobre a lei como uma desculpa para uma vida de libertinagem e pecados. E nesse recorte aqui, do capítulo 6, do versículo 1, até o capítulo 8, no versículo 39, Paulo elabora, trabalha o terceiro grande tema dessa carta, que é a santificação e a vida no Espírito. A união com Cristo em sua morte e ressurreição implica na vida do cristão morrer para o pecado e viver para Deus, viver para o Espírito. O termo que Paulo usa aqui nesse recorte, escravidão, tem o sentido de que necessariamente um cristão, um convertido a Cristo, precisa carregar consigo marcas, frutos dessa transformação. A nova vida em Cristo conduz a uma transformação. Então o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: ou você é escravo do pecado e as suas obras, os seus frutos demonstram isso, ou você é escravo do Espírito Santo, escravo da luz, e a sua vida demonstra isso também. Paulo narra aqui a luta que vive entre tentar cumprir o que ele sabe que é bom e o que ele quer fazer, mas acabar realizando aquilo que ele sabe que é mal, por conta do poder do pecado que habita nele. A lei aqui, ele fala que a lei revela o pecado, mas ela é incapaz de libertar. E a princípio isso pode gerar uma aparente contradição. Parece que o apóstolo está dizendo que nós ou somos escravos da luz ou somos escravos do pecado, mas que ele mesmo vive pecando e fazendo as coisas que ele não quer fazer. Como que a gente resolve isso? No capítulo 8, dos versículos 1 a 17, Paulo fala do que seria uma vida no Espírito.
que não há condenação para os que estão em Cristo e que o Espírito Santo capacita o crente a viver de acordo com a sua vontade, de acordo com essa nova natureza que foi gerada dentro dele. E isso resolve qualquer aparente contradição e dilema que a gente possa ter nesse texto. A transformação do Espírito em nós aqui é um sinal de esperança da futura glorificação que todos os crentes vão receber. O amor de Deus em Cristo é invencível e nada pode separar a gente dele. De Romanos, no capítulo 9, até o capítulo 11, no versículo 36, Paulo vai fazer uma complexa explicação sobre o tema da escolha, a eleição, a relação entre Israel e o plano de Deus para toda a humanidade. Paulo explica que a eleição de Israel, do povo de Israel, como povo de Deus, não foi um equívoco, mas a soberania de Deus na história. Paulo lamenta a incredulidade de Israel, lamenta a sua rebeldia, né, sua dificuldade de se voltar para Deus, mas quase como que um profeta fazia no Antigo Testamento, ele traz aquele ciclo profético, uma palavra de esperança, né, e restauração sobre Israel. Deus não rejeitou o seu povo, porque o próprio Paulo, que está escrevendo essa carta, argumentando aqui, é judeu, e ele explica que Deus exerceu misericórdia com todos. A linguagem que Paulo usa de tronco e ramos enxertados representa Deus, o tronco, e os ramos cortados são Israel, e os ramos enxertados são os gentios, ou seja, todos os cristãos de todos os povos da terra. Paulo encerra esse capítulo, esse bloco, né, com um cântico exaltando a soberania, a sabedoria e o poder de Deus. Seus caminhos, que para nós são misteriosos e aparentemente incompreensíveis, neste bloco que vai se iniciar aqui, são na verdade algo bom, perfeito e agradável. Toda essa história de ramos cortados, ramos enxertados, judeus e gentios, é na verdade um grande plano de Deus para o seu povo, que agora não é mais constituído por apenas uma etnia, mas o povo de Deus agora está espalhado entre todos os povos da terra. Depois de ter construído um chão sólido, explicando sobre a salvação e a soberania de Deus, Paulo, do capítulo 12, verso 1, até o capítulo 13, no verso 15, vai desenvolver o quinto grande tema dessa carta, que é a vida cristã e suas práticas. Paulo está interligando os assuntos abordados, começando esse bloco aqui, exortando os crentes de Roma a viverem uma vida de consagração total a Deus, de santificação, como sacrifícios vivos, que eles não se conformassem com o padrão do mundo, mas que eles fossem renovados na mente deles, no entendimento deles, para que eles fossem capazes de experimentar aquela vontade boa e perfeita que o Paulo desenvolveu no bloco anterior. É interessante Paulo usar essa expressão para que vocês sejam capazes de experimentar essa soberania de Deus que é perfeita, que é agradável. Paulo está exortando aqui a igreja a viver um estilo de vida que necessariamente é comunitário. Com isso, Paulo está resolvendo de uma vez por todas qualquer cisão, qualquer problema que exista naquela igreja entre gentios e gregos, e resolvendo também qualquer problema de cisão que haja em qualquer igreja. Por isso, veremos Paulo falar sobre a vida do corpo de Cristo. Embora de origens e culturas diferentes, todos faziam e fazemos parte de um mesmo corpo. Paulo fala sobre o uso dos dons espirituais para a edificação mútua do corpo, ou seja, da comunidade, viver em amor sincero e a vida de integridade e bondade. Todos os temas abordados aqui têm como objetivo principal incitar a responsabilidade e unidade dos crentes da Igreja de Roma, a submissão à autoridade, a dívida de amor entre uns e os outros, a lei é cumprida no amor, né? Paulo vai dizer que o amor ao próximo é o cumprimento final da lei, muito provavelmente trazendo à memória as palavras de Cristo para aquela igreja, a convivência entre os fracos e os fortes, né? Isso é um tema muito importante, a exortação e a aceitação mútua, principalmente em questões de opinião. E tudo isso com foco na edificação mútua e na glória de Deus. Assim como a introdução, o encerramento das cartas neotestamentárias são muito parecidos entre si. E a conclusão da carta de Romanos se dá ali no capítulo 15, a partir do verso 14,
até o seu final, capítulo 16, verso 27. O modelo geral é uma conclusão, uma bênção e uma saudação final aos leitores. Aqui, Paulo descreve os seus planos futuros de visitá-los, conta com a ajuda daquela igreja financeira e espiritualmente, apresenta algumas saudações pessoais, citando o nome de alguns crentes lá de Roma, reconhecendo as suas contribuições ao evangelho, acrescentando mais uma ou outra advertência ali sobre as divisões. Apresenta parceiros que estão com Paulo ali no momento da escrita e encerra com uma bênção e um louvor a Deus. E assim se encerra a Epístola de Romanos. E agora nós vamos dar início ao estudo da carta de Paulo aos Coríntios. Como dito anteriormente, as cartas do Novo Testamento são escritas e enviadas como uma forma de pastoreio e cuidado daquelas comunidades cristãs primitivas. A carta de Paulo aos Coríntios, ou seja, a carta de Paulo à Igreja de Cristo presente na cidade de Corinto, assim como Romanos, tornou-se um profundo tratado teológico. Paulo elabora aqui nessa carta profundas verdades e conceitos teológicos fundamentais para resolver problemas presentes naquela comunidade. A comunidade de Coríntios estava passando por alguns problemas de divisões, imoralidade, a aceitação de alguns costumes pagãos. Para cada problema, para cada sintoma que aquela comunidade tem, ele apresenta uma parte do Evangelho, mostrando que a redenção de Cristo abrange e implica, e atua em todas as áreas da nossa vida. A introdução da carta aos Coríntios é muito parecida com a introdução que a gente viu aqui em Romanos e é muito parecida com a maioria das cartas do Novo Testamento. Tem uma apresentação, uma saudação e uma bênção e uma introdução ao tema principal. Aqui Paulo faz uma saudação um pouco mais formal aos crentes de Coríntios. As bênçãos, Paulo fala o quão virtuosa é aquela igreja, cheia de dons, e expressa sua plena confiança em Deus, que vai sustentar a fé dessa igreja até o fim. Do capítulo 1 até o capítulo 4, no versículo 20, Paulo vai falar sobre a divisão que estava acontecendo ali na igreja de Coríntios. Diferentemente de Roma, que a sua divisão vinha por causa da membresia, da etnia, do costume, da cultura dos seus membros, que eram judeus e gentios, aqui é diferente. O motivo da divisão da igreja de Coríntios se dava porque alguns crentes elegiam para si líderes que consideravam mais relevantes ou mais corretos do que os outros. O Paulo morou muito provavelmente por 1 ano e meio lá na cidade de Corinto e foi responsável por pregar para muitos daqueles irmãos, ensinar, discipular, inclusive ele fala que ele mesmo batizou alguns daqueles crentes. Então muitos deles tinham Paulo como seu líder, seu pastor. Depois de Paulo veio um outro líder chamado Apolo, que também foi muito influente para aquelas pessoas. E ainda depois de Apolo, o apóstolo Pedro passou um tempo ali naquela comunidade. E por causa disso, começaram a aparecer ali naquela comunidade algumas divisões por causa dos líderes. E Paulo fala o quão sem sentido é isso. Ele fala, por acaso foi Paulo que morreu na cruz por vocês? Por acaso foi Apolo? Foi Pedro que ressuscitou? Não, Cristo é o fundamento, Cristo é um só corpo, é uma só igreja. Paulo vai dizer que Cristo é o fundamento da fé, que essa divisão que eles estavam fazendo por causa dos líderes era realmente uma perda de tempo. Daí em diante, até o capítulo 6, Paulo vai começar a tratar sobre um problema realmente muito sério, presente ali na igreja de Coríntios, que era o problema da imoralidade sexual. Paulo diz que essa questão naquela igreja era notável, que se falava sobre isso nas outras comunidades. Tamanho era o pecado que estava acontecendo ali naquela igreja. Havia ali um homem, inclusive, que tinha um relacionamento, um caso com a sua madrasta. Haviam ali outros crentes que se envolviam com prostitutas rituais, que faziam parte das religiões pagãs. E essas práticas eram muito comuns em toda a cultura grega e romana naquela época. Essas práticas eram muito presentes na cidade de Corinto. O problema é que essas práticas estavam indo para dentro da igreja. Muitos crentes daquela igreja estavam praticando esses rituais, estavam se deitando com as prostitutas como se isso fosse normal. O grande problema da igreja de Coríntios é que muitos crentes ali
se equivocaram na compreensão da graça e da liberdade que nós recebemos de Cristo Jesus. Eles achavam que, por serem livres em Cristo, eles poderiam fazer qualquer coisa. Eles estavam debaixo da graça, então eles poderiam praticar o que eles quisessem. E Paulo relembra que Cristo morreu pelo pecado deles e quão prejudicial a imoralidade sexual era não só para aquela comunidade, mas para a vida deles, para as famílias, para o interior daqueles crentes. Paulo dizia que o nosso corpo redimido já pertence a Cristo. Portanto, qualquer coisa que a gente faça, que aqueles crentes fizessem ou deixassem de fazer com o corpo deles, era muito importante. Hoje nós vamos ficar por aqui, mas eu quero incentivar a você continuar acompanhando os nossos vídeos do Hangar. Como eu tenho dito, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado nessa leitura bíblica. Um grande abraço e até a próxima.